Fala pessoal, Diego aqui e hoje eu trago para vocês mais um vídeo de review, desta vez falando do mangá Ela e o Seu Gato, com um mês de atraso praticamente dentro daquilo que eu havia planejado. Mas antes de começarmos eu peço o seu like para ajudar na causa da divulgação literária de mangás no Brasil. Um abraço para o Sérgio Sacani do canal Space Today, sou seu fã. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe com os amigos e é depois da vinheta. O mangá Ela e o Seu Gato conta a história, na verdade só uma pequena passagem, da Mia e o seu gato Shobi. A diferença desse mangá para outros é que tudo nos é relatado sobre o ponto de vista do gatinho, que é o Shobi, E este mangá é uma adaptação de um curta-metragem do Makoto Shinkai, que é o mesmo autor de outras obras conhecidas aqui no Brasil, como são os casos de Your Name, o Jardim das Palavras, que sempre está em promoção na Amazon, inclusive, e 5 centímetros por segundo. Esse é um pouco mais difícil, o volume 1 a gente tem mais dificuldade de encontrar. Esse mangá foi publicado pela primeira vez no Japão no ano de 2016, em um volume único, assim como é publicado aqui no Brasil. E para nós ele foi trazido então pela New Pop, com preço de capa de R$18, foi lançado em janeiro de 2019 num papel offset. Esse formatinho aqui é 12 por 18, quase 19 centímetros, e ele possui 216 páginas. Para efeito de comparação, eu vou pegar aqui o volume 1 de Kaiju, só para vocês verem que ele é um pouquinho menor, Um pouquinho menor, e aqui na lateral também tem uma pequena diferença. E no dia que eu estou gravando este vídeo, este mangá é encontrado na Amazon pelo preço de R$15,50. E como é feito todas as vezes, nossa análise levará em consideração 3 aspectos principais, que são a construção dos personagens, a arte e a história, lembrando que essa é apenas a minha visão sobre esta obra. Falar dos personagens da obra é um pouco difícil, porque basicamente se resumem os personagens ao gatinho Shobi e a garota que adotou a Mia, que eu confesso que eu lembrei do Jaspion nesse momento, Lembra aquele bichinho que ele salvou no episódio 2 ou 3 da série, que acompanhou ele até o final da história? Então, tem o mesmo nome, Mia. Bom, voltando aqui, todos os demais personagens da obra ou são apenas citados ou aparecem muito pouco, em 1 ou 2 páginas, como é o caso da amiga de faculdade da Mia, que encontra ela, Pra falar a verdade, eu nem lembro mais o nome dessa personagem, de tão curtinha que foi a participação. E como toda a história no mangá se passa a partir do ponto de vista do Shobi, a construção da Mia fica comprometida, pois nós temos basicamente apenas algumas informações sobre ela após o gato ser adotado. Isso ocorre aqui, como vocês podem ver, logo no começo da obra. Muitos dos problemas que a Mia enfrenta não são aprofundados justamente por isso. Nós sabemos apenas o que ela demonstra quando está na presença do bichano. E, por um lado, isso é ruim, Claro, não tem o aprofundamento da personagem, mas por outro lado faz todo sentido, pois está dentro da proposta desta obra aqui. Já quanto ao Shobi, ele demonstra muito afeto e também muita preocupação com a Mia. E esse afeto chega até um ponto de ser comparado com um amor, Quando ele relata para a namoradinha que ele possui aqui que existe uma outra, No caso, existe a Mia. E no mais é tudo meio que superficial, Não há um aprofundamento, e eu repito, isso ocorre em razão da proposta desse mangá ser de apresentar os fatos dentro da perspectiva, ou seja, na visão do Shobi. E apesar disso, apesar dessa limitação, o bichinho consegue ser bastante carismático, e nós também sentimos uma certa empatia com a Mia devido às dificuldades que ela enfrenta, e apesar dessas dificuldades ela ainda encontra tempo para dar atenção ao Shobi.
E portanto a minha nota, né, para os personagens é 6. Com relação à arte não dá para reclamar, ela é bem limpa, apesar de ser simples, como a obra em si. Alguns mangás conseguem trazer uma riqueza de detalhes sem que o visual fique sujo, ou melhor dizendo, né, carregado demais, ou ainda confuso. Mas aqui em Ela e o Seu Gato isso aqui ocorre poucas vezes. Eu até fiquei em dúvida se foi um problema com a gráfica ou não. E eu também não vejo necessidade para tanto empenho assim neste tipo de obra. E por incrível que pareça, apesar de toda essa simplicidade, eu ainda considero a arte o ponto forte desse mangá e por isso dou uma nota 6,5. Antes de falar da história em si, eu preciso dizer que talvez este seja o review mais rápido que eu já fiz neste formato. É possível resumir a história toda com o Shobi sendo resgatado da chuva, né, e frio pela Mia, e eles passam a morar juntos no pequeno apartamento que ela possui. Na verdade eu não lembro se é dela esse apartamento ou se é alugado, enfim. O bichinho passa os dias presenciando a atarefada Mia, se esforça muito no trabalho, muito raramente ela não passa as suas noites trabalhando em casa e aparentemente ela não consegue obter êxito no seu emprego. Ela trabalha para uma escola, como se fosse uma secretária. Além da pressão que ela sofre no trabalho, ela ainda precisa lidar com a mãe que está prestes a se casar novamente e com o fato dela não ter um relacionamento amoroso. Isso fica bem claro quando uma velha, entre aspas, amiga a reencontra e conta como ela se casou e a vida que ela leva após as duas terminarem os estudos. Na verdade, a Mia até se esforça para encontrar alguém, mas claramente não é o foco dela naquele momento de sua vida, apesar de ela precisar de uma pessoa que a ajude com o peso, né, com as dificuldades que ela está passando. Se isso que eu falei até agora não te interessou muito, eu preciso lembrar vocês que a história toda ainda poderia ser aquele dramalhão estilo Malhação, e nisso o mangá se sai muito bem, né? Ele não cai para esse tipo de enredo, apesar da depressão aparente e quase extrema mais pro final do mangá que a Mia passa, né? Isso pelo menos é o que eu tive a impressão, já que a perspectiva, novamente eu repito, é do gatinho, né? Do Shobi. Mas tudo isso muda, ou pelo menos aparenta mudar, quando a Mia é resgatada pelo Shobi em um dia chuvoso, enquanto ela estava passando por uma crise existencial e provavelmente a mais forte, né? E isso me fez lembrar de que no começo do mangá, no começo dessa obra, foi a Mia quem resgatou o gatinho, ainda filhote, também em um dia chuvoso e frio. Bom, eu creio que todos, né, saibam que a depressão é um problema muito, muito sério, mas isso não é tão explorado como poderia ter sido aqui nessa obra. Novamente, isso ocorre, né, pela proposta do mangá ser diferente. E se a história do mangá não é tão boa como um todo, né, pelo menos na minha opinião, a leitura pelo menos é bem fluida e nada cansativa. Na verdade, quando eu terminei de ler esse mangá, eu fiquei com aquela sensação de querer ler mais. Portanto, a minha nota para a história apresentada aqui é também 6,5. A média final, 6,33. Eu não recomendo a compra do mangá, porque muito provavelmente não é do gosto da maioria de vocês, já que se trata de um drama com uma história superficialmente explorada, mas é preciso destacar mais uma vez que isso ocorre porque tudo se passa pela perspectiva de um gato, então nisso o mangá é diferenciado em relação às obras que normalmente nós encontramos e lemos. Então se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com os amigos ou em grupos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, contribua com o seu comentário. Eu sou o Diego, muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo e até mais.